E aí, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos analisar, será que atualmente é o momento para a gente investir no Tesouro Direto? Investimentos esses que estão com uma das maiores rentabilidades dos últimos anos. E eu vou trazer aqui todos os detalhes, todos os prós e os contras desse investimento. Então, se você quer saber tudo sobre isso, fica nesse vídeo até o final. Fala, pessoal do YouTube, eu sou a Fernanda Ramos e toda semana eu trago aqui nesse canal conteúdo sobre educação financeira e os melhores investimentos disponíveis no mercado. Se você gosta desse assunto, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo. Pessoal, o assunto do vídeo de hoje vai ser uma análise se vale a pena ou não investir nos títulos do Tesouro Direto, já que eles estão apresentando uma das maiores rentabilidades dos últimos anos. E como vai funcionar esse vídeo? Primeiro, eu vou explicar como funcionam os títulos do Tesouro, vou analisar por que essas rentabilidades estão tão elevadas no momento e já analisando também quais são as perspectivas para o futuro. Vamos falar sobre marcação a mercado e depois eu vou investir na prática nesse investimento e no final eu vou fazer uma simulação para você saber quanto você pode ganhar ou perder fazendo esse investimento. Pessoal, os investimentos no Tesouro Direto são muito semelhantes aos CDBs, LCIs, LCAs. É a mesma ideia. Você empresta o seu dinheiro e depois de um prazo combinado, você recebe o seu dinheiro de volta com uma rentabilidade. A diferença é que ao invés de você emprestar o seu dinheiro para bancos ou instituições financeiras, no Tesouro Direto você empresta o seu dinheiro para o governo federal. E é exatamente por isso que esses investimentos são tidos como os mais seguros da renda fixa, justamente porque o governo federal dispõe de recursos que os bancos e instituições financeiras não dispõem. Por exemplo, vamos supor que deu uma situação de aperto no governo. Ele pode imprimir dinheiro, mesmo sabendo que isso pode gerar inflação, é um recurso que ele tem. O governo pode tributar a população, recursos esses que os bancos e as instituições financeiras não têm. E justamente por isso, esses investimentos são tidos como os mais seguros da renda fixa. Eu vou colocar aqui na tela algumas das rentabilidades oferecidas pelo Tesouro na data em que eu estou gravando o vídeo. Aí a gente vê ali, por exemplo, que tem um Tesouro pré-fixado com uma taxa próxima a 12,5%. Há também o Tesouro Selic, que atualmente está pagando Selic mais uma pequena taxa adicional. E por fim, temos o Tesouro IPCA, que é o investimento atrelado à nossa inflação. E eu vou dar destaque ao Tesouro IPCA 2045, que é o que eu mais vou analisar aqui nesse vídeo. E no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está numa rentabilidade de IPCA mais 6,50% ao ano. E pessoal, para quem já acompanha há mais tempo, vê que essas taxas oferecidas pelo Tesouro estão entre as mais altas oferecidas nos últimos anos. E por que isso está acontecendo? Porque a rentabilidade do Tesouro de um país, e isso em qualquer país, está diretamente relacionado ao risco daquele país. Então, quanto maior o risco, maior é a rentabilidade oferecida nos seus títulos. E quanto menor o risco, menor a rentabilidade oferecida. É a mesma ideia se você for emprestar um dinheiro para uma pessoa que você conhece, que você sabe que é um bom pagador, que está numa situação financeira ok. Você vai emprestar o seu dinheiro para essa pessoa com uma taxa de juros mais baixa. Mas se você estiver pensando em emprestar o seu dinheiro para uma pessoa que tem um histórico de calote e que está numa situação financeira ruim, das duas uma, ou você não vai emprestar o seu dinheiro, ou você vai emprestar o seu dinheiro com uma taxa de juros mais elevada. E é exatamente a mesma coisa que acontece nos títulos do Tesouro de um país. Eu vou colocar aqui na tela o gráfico do Tesouro IPCA 2045 e a gente vê que lá em 2017 ele começou com uma rentabilidade próxima a IPCA mais 5,2% e veio variando num intervalo pequeno de rentabilidade. De 2018 até o início de 2020, que foi aquele período que a Selic caiu muito
e chegou a ficar em 2% ao ano, foi um período de muitas reformas feitas pelo governo federal e algo que é bem visto pelo mercado. E aí a gente vê que a rentabilidade desse investimento caiu para próximo de IPCA mais 3% ao ano. Mas o que aconteceu no início de 2020? Tivemos a pandemia do Covid e com isso o governo foi obrigado a jogar muito dinheiro na economia. Isso acabou gerando inflação nos períodos seguintes. E aí, para conter essa inflação mais elevada, o governo precisou aumentar a taxa Selic. E é por isso que ela saiu do patamar de 2% para quase 14% ao ano. Esse aumento de juros, inclusive, foi algo que aconteceu a nível mundial. Os países desenvolvidos também aumentaram as suas taxas de juros para conseguir combater a inflação. E não só isso. Em 2022, nós tivemos eleições aqui no Brasil. E nós tivemos um aumento dos gastos públicos com programas sociais, isenção de impostos nos combustíveis. E no início do governo Lula, houve uma série de falas que não caíram bem no mercado, com relação ao aumento de gastos públicos e autonomia do Banco Central. E isso se acalmou um pouco ao longo de 2023. Mas agora, em 2024, a perspectiva de que os juros nos países desenvolvidos continuem elevados, junto com uma preocupação do mercado financeiro quanto à saúde das contas públicas e ainda uma série de falas vindas do governo federal questionando a autonomia do Banco Central, estão fazendo com que as taxas nos títulos do Tesouro se encontrem num dos maiores patamares dos últimos anos. Pessoal, agora falando sobre o Tesouro IPCA 2045, é importante destacar um ponto. Caso você faça esse investimento no IPCA 2045 com essa rentabilidade de IPCA mais 6,50% ao ano, se você deixar o seu dinheiro investido até o vencimento, você vai receber exatamente o IPCA mais 6,50% ao ano. Mas caso você queira tirar o seu dinheiro antes do vencimento, você pode sofrer o que a gente chama de marcação a mercado e que pode fazer com que você ganhe mais do que o IPCA mais 6,50% ao ano ou menos que o IPCA mais 6,50% ao ano. E o que é a marcação a mercado? Isso é um assunto complexo, mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira sucinta como funciona. Vamos supor, por exemplo, que você comprou o Tesouro IPCA 2045 a essa taxa de IPCA mais 6,50% ao ano. Aí vamos supor que passou um ano, o risco do país tenha melhorado e o Tesouro IPCA 2045 esteja rendendo IPCA mais 5% ao ano. Você concorda que o investimento que você fez, que é o IPCA mais 6,50% ao ano, é melhor do que o IPCA mais 5% ao ano. Exatamente por isso, se você decidir vender o seu título daqui a um ano, quando ele estiver rendendo o IPCA mais 5% ao ano, você vai ganhar um prêmio por isso. E é exatamente isso que nós chamamos de marcação a mercado. Pessoal, então vamos agora para a parte prática desse vídeo, onde eu vou fazer um investimento no Tesouro IPCA 2045 e depois eu vou explicar as razões, o porquê que eu fiz esse investimento. Eu tô aqui na tela da XP Investimentos, que é a corretora que eu uso para investir no Tesouro Direto. Eu vou clicar ali no Acesse Sua Conta e aí assim que entrar na página, eu vou colocar o meu login e a senha. Assim que eu coloquei os dados, eu entro aqui na página inicial. Aí você vai ali em Produtos, depois você clica em Renda Fixa e em Títulos Públicos. Aí vai passar para uma tela onde tem dois investimentos disponíveis: o Tesouro XP e o Tesouro Direto, que é onde eu vou investir. Aqui vão aparecer as rentabilidades oferecidas no Tesouro Direto, exatamente as mesmas daquela tela que eu mostrei lá no início do vídeo. Aí a gente vê que o investimento que a gente está interessado está aqui no final, ó, o IPCA 2045, com a rentabilidade de IPCA mais 6,50%. Nós vamos clicar em investir, eu vou colocar o valor que eu quero investir, um pouco mais de 100 mil reais. Eu vou confirmar a operação, vou ali no cantinho em continuar e aí ele vai pedir a minha senha. Assim que eu coloco a minha senha, aparece a mensagem ordem enviada com sucesso. E aí a gente dá uma conferida nos dados, tem o valor da ordem, ali no canto aparecem outros dados, como a rentabilidade que foi adquirido o título e o vencimento. Mas Fernanda, por que você escolheu o Tesouro IPCA 2045? Um título com vencimento tão longo? Porque quanto mais longe é o vencimento do título, maiores são os efeitos da marcação a mercado. Vamos supor que você comprou hoje esse título que está rendendo o IPCA
mais 6,50% ao ano. E supondo, por exemplo, numa situação hipotética, que daqui a um ano esse mesmo investimento esteja sendo oferecido por IPCA mais 5,50% ao ano. Ou seja, uma diferença de 1% ao ano. Essa diferença de 1% ao ano é exatamente o que você vai ganhar na marcação a mercado. Só que você vai ganhar essa diferença até o vencimento. Então, por isso que quanto maior o vencimento, maior o efeito da marcação a mercado. Agora, um aviso importante, pessoal. Essa não é uma recomendação de investimento. É apenas algo que faz sentido para mim na minha estratégia de investimento. E por que eu tô falando isso? Eu estou investindo nesse momento no Tesouro Direto porque essa rentabilidade de IPCA mais 6,50% ao ano é uma das maiores oferecidas pelo Tesouro Direto nos últimos anos. Hoje, a gente está vivendo uma série de incertezas aí no mercado, tanto a nível mundial quanto a nível local. A nível mundial, os países desenvolvidos estão sofrendo com uma inflação elevada, tendo que elevar as suas taxas de juros. E isso pode acabar gerando uma retração da economia mais adiante. E a nível local, estamos com uma série de incertezas em relação ao governo, e o mercado financeiro acredita que o governo não vai conseguir fechar suas contas no azul, tanto em 2024 quanto em 2025. Além disso, ultimamente, nós temos ouvido algumas falas do presidente Lula questionando a autonomia do Banco Central. E é justamente por isso que essa rentabilidade no Tesouro está tão alta. E o ponto é que nesses momentos que o risco está mais elevado, é que surgem as melhores oportunidades. Porque não adianta esperar para fazer esse investimento, por exemplo, quando a situação do mundo estiver melhor ou quando tiver alguma perspectiva de mudança nas contas públicas, porque nesse momento esse investimento não vai estar pagando IPCA mais 6,50% ao ano. Ele provavelmente vai estar pagando IPCA mais 5, IPCA mais 4. E aí, nesse momento, é justamente o contrário. É a hora de você vender o seu investimento e colher os ganhos da marcação a mercado. Mas, Fernanda, quando é que isso que você está falando vai acontecer? Quando é que a rentabilidade nos títulos do Tesouro vai baixar e eu vou poder vender o meu investimento e ter ganhos na marcação a mercado? Eu não sei, pessoal, eu nem sei se isso vai acontecer. Eu só sei que é o cenário mais provável. Porque, historicamente, quem comprou o Tesouro IPCA 2045 a uma taxa acima de 6% ao ano e teve a paciência de vender no momento certo, obteve bons ganhos com a marcação a mercado. Agora, pessoal, um aviso muito importante. Se você decidir fazer esse investimento, é muito importante que você utilize um dinheiro que você não vai precisar utilizar no curto prazo, porque a ideia é aplicar nesse investimento e aguardar num momento mais no futuro, quando as condições econômicas estiverem melhor, aí sim vender e obter ganhos na marcação a mercado. E para fechar, nós vamos fazer uma simulação de quanto você pode ganhar ou perder fazendo esse investimento. Muito bem, eu estou aqui na página do Tesouro Direto e eu vou deixar o link dessa página aqui na descrição do vídeo e a gente vai simular quanto você pode ganhar ou perder esse investimento. Primeiro você vai colocar ali o título que você está aplicando. Eu vou colocar Tesouro IPCA 2045, depois a data do investimento, eu vou colocar a data que eu estou gravando esse vídeo, 1º de julho de 2024, a data do vencimento já está ali, 15 de maio de 2045, o valor investido, vou colocar ali 100 mil reais, que foi o valor que eu apliquei, a rentabilidade do investimento, que foi a taxa de 6,50% que a gente comprou, a taxa de administração do banco ou corretora, que é 0%, porque a XP não cobra para investir no Tesouro Direto, na verdade a maioria das corretoras não cobra essa taxa, e a taxa de inflação esperada para o período. Eu vou colocar ali uma inflação de 4%, que é bem condizente com as expectativas do mercado financeiro. Aí eu vou baixar um pouco ali na parte da simulação avançada e ele pergunta quando que a gente vai efetuar o resgate desse investimento. Vou colocar ali resgate daqui a um ano, ou seja, em 1º de julho de 2025. Vou colocar também qual a rentabilidade na hora do resgate. Então vamos supor que daqui a um ano a rentabilidade do Tesouro IPCA 2045 esteja IPCA mais 5,50%. Ou seja,
exatamente 1% abaixo do que a taxa que está sendo oferecida hoje. Aí eu vou clicar em calcular. E aí a gente vê que nessas condições, daqui um ano, você resgataria o valor líquido de R$ 127.425,67. Ou seja, uma rentabilidade de 27,43% já líquida do imposto de renda. Agora, continuando a nossa simulação, vamos supor, por exemplo, que daqui um ano, ao invés dele estar pagando IPCA mais 5,50, ele esteja pagando IPCA mais 7,50, ou seja, 1% a mais do que está sendo oferecido hoje. Vou clicar ali no calcular e a gente vê que daqui um ano, nessas condições, você resgataria R$ 91.846,09, ou seja, um prejuízo de 8,15% nesse investimento. Então, pessoal, eu quis fazer essa simulação para você saber o quanto você pode ganhar, mas também quanto você pode perder fazendo esse investimento. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que é um bom momento para investir no Tesouro Direto pensando na marcação a mercado? Coloque aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.